Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre a fisiologia renal. É a nossa aula 4, errei aqui, botei aula 3, mas é a nossa aula 4 do minicurso, que vai contar com as últimas 3 aulas falando sobre fisiologia renal. A quinta aula vai ser fisiologia renal mais aplicado à tonicidade e a equilíbrio ácido-base do rim. Então, nessa parte eu não vou falar dessa primeira aula. E a última aula vai ser um pouco de farmacologia que atua diretamente no rim, mais especificamente falando sobre pressão e controle pressórico dos vasos. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma visão morfofuncional do rim. O que eu quero dizer com isso? Quero que vocês compreendam que o rim possui 4 funções básicas, que são a filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. Sendo a reabsorção e a excreção os dois processos que podem ser ou ativos ou passivos. Tá, Gil, o que quer dizer com processo ativo ou passivo? Todo processo que seja ativo, ele vai estar relacionado a um processo que não exige uma bomba que faça o transporte da substância. Ou seja, se eu vou reabsorver ou secretar uma substância, eu não preciso de uma bomba que faça aquele transporte. E quando é que eu preciso de uma bomba para fazer transporte? É no processo ativo. E por que eu preciso de uma bomba? Porque geralmente eu estou indo em um fluxo contra o fluxo normal daquela substância. Ou seja, imagina você pegar um metrô, que vem um monte de gente, por exemplo, o metrô de São Paulo, todo dia vai ver uma porrada de gente. Você pega aquele metrô que já está cheio demais de gente dentro e pega mais 1000 pessoas e tenta colocar lá dentro. Ou seja, é um fluxo que é anormal. Você tenta apertar ali e precisa de uma força por fora. Geralmente alguém empurra por fora até que a porta possa fechar e o metrô seguir. Mas, em contrapartida, já quando as pessoas vão sair daquele metrô, elas estão saindo já para um lugar que tem mais espaço, um local que está mais livre. Então, para sair, sai mais fácil. Até quando abre a porta, já sai pro chão, sei lá, uma puxada já leva a pessoa. Então, basicamente é isso. É entender que existem transportes passivos e ativos. Nesse quadro aqui ao lado, eu trouxe para vocês perceberem os valores de alguns parâmetros envolvidos na função renal. E aqui ele diz que é numa pessoa adulta, no homem adulto normal. Então, existem algumas substâncias que vão estar com alguns valores dentro da concentração plasmática, vão possuir uma filtração diária e uma excreção diária, beleza. Mas o que é que eu quero que vocês guardem aqui desse quadro? Basicamente, é o fluxo sanguíneo renal e o fluxo de plasma. Percebam aqui que o ritmo de filtração glomerular normal é 120 ml por minuto. E isso corresponde ao quê? A 20% do plasma filtrado. Por que isso é importante saber, Gilson? Porque lá na frente vocês vão estudar uma doença chamada doença renal crônica, que vai cursar com a albuminúria, que seria a excreção de albumina, e tudo isso vai acrescentar valores, que esses valores vão estratificar o risco do teu paciente. Então, futuramente vai ser muito interessante que vocês guardem esse ritmo de filtração glomerular normal. Dando continuidade, a gente vai entender, então, o que é a depuração renal, que está totalmente associada com esse ritmo de filtração glomerular. Sempre que eu falo de depuração, eu estou falando de pegar uma substância que estava anteriormente no meu plasma, ela ser filtrada pelo rim, sofrer todo o processo de metabolização, seja antes ou seja já no rim, e ser excretado. Isso é a depuração renal. E existem formas de medir essa depuração, ou seja, eu posso quantificar essa depuração. Isso a gente vai ver lá na frente que na prática clínica a gente usa muito a depuração de creatinina para poder saber como está a função renal do paciente. A segunda pergunta: o que é um gradiente eletroquímico e qual a diferença dele para o gradiente osmótico? Gente, perceba aqui, eu estou começando falando de toda a funcionalidade do rim e de todos os termos técnicos que a gente utiliza para poder entender a fisiologia do rim. Muito provavelmente você vai acabar essa aula e vai sentir que falta alguma coisa para entender ainda a fisiologia do rim. Isso é muito comum. Eu já li 50 vezes, meus amigos leem 100 vezes e você sempre acha que falta entender alguma coisa. Isso é porque a fisiologia do rim ela é muito complexa. Ela é muito assim... Como é que posso dizer? Desculpa. Dinâmica. Então você tem que estar muito por dentro de todos os termos utilizados. Então vou primeiro elucidar para vocês aqui todos esses termos para então a gente poder dar início e começar a compreender melhor essa visão do rim. Então, eu preciso que vocês entendam o que é um gradiente eletroquímico e um gradiente osmótico. Primeiro, o que é um gradiente?
Você já usou cores, você sabe que existe graduação de cores, ou seja, eu começo de um azul muito escuro e vou até um azul mais clarinho. Se a gente puder transformar em termos, assim, vamos dizer, até termos renais, a gente vai entender o quê? Que eu começo com um lugar em que existe muito de algo no rim e existe pouco daquilo no rim. Então, causa esse gradiente, essa diferença entre um ponto e outro. Ou seja, nesse ponto aqui, ponto, vou chamar aqui de A, eu posso ter um ponto em que há muita quantidade, vamos supor, de quê? De sódio, Na+. Entretanto, no ponto B, eu posso ter pouco sódio. E a diferença entre o ponto A até o ponto B me dá um gradiente. Ou seja, a diferença entre a quantidade de sódio aqui e a quantidade de sódio aqui me dá um gradiente que eu chamo de osmótico. Por que osmótico? Porque eu vou ter como principal fator a água. Esse gradiente gerado entre a quantidade de sódio no ponto A e no ponto B vai fazer com que a minha quantidade de água se locomova. Então é para isso que serve o gradiente osmótico. Então, se eu tenho uma quantidade de água aqui no ponto B e água aqui no ponto A, muito provavelmente a água que está no ponto B ela vai correr até o ponto A para então diluir esse excesso de sódio no ponto A. Isso gera a minha consequência do gradiente osmótico. Então a consequência de ter muito sódio no ponto e menos no outro é o quê? É a água saindo do ponto de menor concentração de sódio para o de maior concentração. Isso é uma coisa bem simples, estou só revisando aqui com vocês. Beleza. E qual é a explicação desse gradiente eletroquímico? O gradiente eletroquímico vai funcionar da mesma forma. Vamos dizer aqui de novo, o ponto A e o ponto B. Se no ponto A eu tenho uma quantidade X de uma carga presente aqui, vamos dizer uma carga positiva, e no ponto B eu tenho misturado um pouquinho de carga positiva e um pouquinho de carga negativa. A diferença de cargas que vai ser dado em volts no estudo do rim, de um ponto ao outro, vai dar o que para a gente? Vai dar uma locomoção dessas substâncias que estão com uma carga positiva ou negativa. Então, lá na frente a gente vai ver o quê? Que essas substâncias vão se locomover de acordo com a carga, seja por repulsão ou seja por atração de uma substância pela outra. Então, eu quero que vocês guardem no coração esse de vocês aí, eu guardo nos seus rins, que existe um gradiente eletroquímico e um gradiente osmótico que rege toda a reabsorção, a filtração, a secreção de substâncias no rim. Galera, deixo já avisado de início que eu não vou perder muito tempo explicando em cada túbulo do que ocorre, o que absorve, o que não absorve. Eu vou explicar para vocês de uma forma que fique tudo lógico. Então você vai ter isso a partir da lógica renal. Então se você entende essa lógica renal, você não precisa estar decorando toda a função do rim. Aprendeu a lógica, você vai se deparar com algum fármaco, alguma coisa que interfira na função renal, e aí vai lembrar de tudo aquilo que eu expliquei aqui e vai pensar, poxa, é verdade. Nessa região do rim, tem esse mecanismo tubular que vai atuar com fármaco tal, com a doença tal, então a partir disso aí eu posso raciocinar em cima da função dos túbulos renais, não precisa estar decorando sempre tudo. Temos que entender também um conceito que é pressão hidrostática, que está intimamente relacionada com os glomérulos. Eu vou explicar daqui a pouquinho no mapa mental. Então vamos para os objetivos da aula. O primeiro objetivo que quero que vocês guardem é compreender os mecanismos fisiológicos que regem o rim, ou seja, o rim tem um maestro que está regendo toda uma banda lá que está tocando dinâmica e ao mesmo tempo. A segunda objetivo da aula é saber as estruturas de transporte renal. Existem estruturas que transportam, seja por bombas, seja por transporte por gradientes. A terceira objetivo da aula é entender como se dá o feedback renal frente a algumas alterações corpóreas, ou seja, como todo o metabolismo endocrinológico que a gente estudou, o rim também se comporta tanto a estímulos do meio externo, quanto principalmente a estímulos do meio interno. Em quarto lugar, ver aplicações diárias da fisiologia do rim. Então, como eu falei a vocês, eu vou tentar resumir tudo do rim nesse mapa mental aqui. É difícil? É. É impossível? Não. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam basicamente como é que se dá o rim, a estrutura dele. Então vamos sair um pouquinho daqui da aula e vir aqui para a estrutura anatômica do rim. Se vocês observarem aqui, nessa minha peça anatômica aqui, percebam que o rim vai estar localizado entre a margem inferior limite, que é a vértebra L3, e a superior, que vai ser
a T12. Então, vocês podem ver aqui o chapeuzinho do rim, que é esse chapeuzinho do Papai Noel aqui, que é a nossa glândula suprarrenal, e o rim logo abaixo. Se eu retirar aqui toda essa estrutura óssea, vocês vão perceber que aqui em cima, onde era meu cérebro, vai ter aquela estrutura da hipófise, que vai ter a neurohipófise, que estimula com o ADH, que eu falei para vocês que não ia falar naquela aula, ia falar nessa aula aqui, a função da ADH, que atua diretamente no rim. E também é só a neurohipófise? Não. Outras estruturas corpóreas que afetam o rim é esse bichinho aqui, ó. Esse nosso amiguinho aqui. O arco aórtico. Só ele? Não. Tem outros também. Que tem o quê? Estruturas semelhantes ao arco aórtico. Que é o quê? Osmorreceptores, ou seja, receptores que reagem à concentração osmótica da nossa circulação. Temos também barorreceptores, que são estruturas que dão alguma reação de acordo com a concentração de gases na nossa circulação. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo é melhor para fixar tudo. Se eu passei o dia sem beber água, por exemplo, todo dia sem beber água aqui, a minha circulação está desidratando totalmente. Então, esses receptores osmóticos presentes no arco aórtico vão secretar, vai estimular, no caso, a secreção de substâncias que estimulem a não diurese do nosso rim. Ou seja, eu vou dizer ao rim, ó, segura aí a diurese, não inventa de mijar agora não, porque a gente já está desidratado, pô. Então, se a gente está desidratado, a gente tem que segurar no máximo essa circulação aqui com um volume legal para poder perfundir, ou seja, oferecer volume legal para as células poderem se nutrir. Então, osmorreceptores aqui do arco aórtico vão sinalizar isso e vão mandar lá em cima para a hipófise, aqui na região da hipófise, no nosso cérebro, que a hipófise vai secretar o ADH. O ADH significa hormônio antidiurético. Então, esse hormônio antidiurético vai atuar no rim, volta pela circulação e chega até o rim para dizer, ó, não faz xixi agora não e segura aí a urina, concentra bem essa urina para não liberar água, porque a gente está precisando de água aqui, a gente está desidratado. Alguma coisa está acontecendo lá fora que esse camarada aqui não está bebendo água nenhuma, velho. Então, beleza. Entendido isso, essas relações do rim, a gente já pode entender já que o rim ele é multifuncional. Gibson fala que ele tem barorreceptores. Tem sim. Por exemplo, se a concentração de gás carbônico no sangue aumenta muito, claro, o ajuste do rim não é um ajuste fino, não é um ajuste muito sensível. Demora para o rim começar a perceber essas alterações e adequar o nosso sistema de volta à homeostase. Mas, vários receptores do arco aórtico que detectarem concentrações altas de gás carbônico, o rim também tem uma enzima chamada anidrase carbônica que vai tentar ajustar bem esse metabolismo aí ácido-base. Mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza, achei aqui meu rim, localizei ele, já sei onde é que ele está. Já entendi o que, Egípcio? Entendi que a artéria renal é a que vai emitir dois ramos, tanto para o rim direito quanto para o rim esquerdo. A partir dessa artéria renal, eu vou ter o quê? Eu vou ter algumas artérias que vai ter uma classificação enorme de artérias até chegar ao glomérulo em si, que eu vou mostrar daqui a pouco. Chegou no glomérulo, eu vou emitir arteríolas aferentes. Sempre que for aferir, aferente é algo que chega. E sempre que for eferente, eu estou enviando. Então, a primeira arteríola depois da artéria renal é a arteríola que vai vir para a gente de utilidade para o glomérulo, é a arteríola aferente. Saindo do glomérulo, a gente tem a arteríola eferente. Espero que vocês não confundam bem isso aí. Então, fez todo o sistema do rim, ele vai emitir pelos cálices, dos cálices vão chegar a pelvis renal, que vai enviar para o ureter, não confundo com uretra, eu confundo muito ureter com uretra. O ureter ele envia até a bexiga aí sim envia para a uretra que vai mandar embora para o meio ambiente de volta todo esse filtrado. Então entendemos aqui a parte básica necessária da fisiologia aqui, ou da anatomia do rim. Vamos entender agora a parte mais histológica dele. Essa mesma estrutura aqui que vocês estão vendo, ó, de entrada do rim, onde está aqui meu mouse, vou desenhar para vocês. Toda a estrutura aqui é essa estrutura aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vejam bem aqui. Essa aqui é a parte de entrada do rim. Tudo que está aqui, que eu marcar de M, é a medula renal. E aqui fora, nessa parte mais escura, é o córtex. Tudo isso aqui é córtex renal. Beleza, entendemos isso aqui. Aqui vai estar o hilo, né? Hilo. Tá aqui. Certo.
Gibson, entendi isso aí, beleza. Então tá me dizendo basicamente que aqui no córtex vai ter toda aquela estrutura de glomérulos? No córtex vai ter aquela estrutura de glomérulos. Então eu vou mostrar para você agora o glomérulo, que é a parte mais interessante, é a unidade morfofuncional do rim, que vai ter maior interesse para nós. Num zoom aqui bem maior, que eu deixei já gravado aqui o zoom, a gente vai ter esse glomérulo. Vamos agora, com paciência, entender bem ele. Caraca, Gibson, quando eu vi isso aqui no livro, parecia tão tranquilo. Agora tem um monte de bola aí circulado por células, não sei nem o que é isso que tem aí. Basicamente, algumas dessas bolas são os tubos contorcidos, seja proximal, distal. Eu não vou saber identificar aqui, tem que ser muito especialista para entender isso. Mas basicamente essas bolas são os túbulos. Já que a análise histológica é a análise de uma fatia, então basicamente os túbulos estão cortados para você ver pelo menos o lumen dele aqui. Não está aqui dentro, é o que chama de lumen. E o que é lumen? Lumen vem de luz, ou seja, é a luz, é o que passa por dentro do túbulo. Então sempre que eu falar de lumen com vocês, eu estou falando desse túbulo aqui, ó, que passa ali. Esse tubo ele vai carregar a parte do quê? A parte do filtrado. E quem é que faz essa filtração? É esse camarada aqui todinho, ó, que é o nosso glomérulo. Vou botar aqui de G. É o nosso glomérulo. Esse glomérulo ele é composto pelo quê? Pela cápsula de Bowman aqui, que tem a parede dele. Tem o glomérulo em si, que é um capilar aqui. Eu vou desenhar uma coisa bem parecida com um capilar. Veja só como é que ele é. É um enovelado assim, ó. Esse não é isso que vocês veem aqui. Um enovelado de capilar. Aqui, vindo de baixo, vem a arteríola aferente. Vou botar aqui a. E enviando, ele vai enviar a arteríola eferente. Eu não estou desenhando bem exatamente no local não, mas dá para ver essa parte vermelha aqui, ó, marquei com V. Basicamente são as arteríolas que estão chegando e saindo. Então, entendido a parte histológica do glomérulo, eu vou explicar melhor para vocês depois, bem desenhadinho, o que é que tem cada coisa nele. Só para vocês entenderem, por um lado, ele vai enviar o filtrado para o túbulo e chega dele o sangue da artéria. Então vamos dar continuidade aqui. Beleza, fechei aqui. Vamos voltar agora para o quadro da aula. Meu objetivo é ficar muito feliz aqui se eu conseguir explicar para vocês tudo que tem do rim, ou pelo menos quase tudo, a partir desse mapa mental. Acho que vocês já começam agora a reconhecer cada uma das coisas que tem aqui. Beleza, a primeira delas, vamos começar aqui pelo inicial, que é o nosso glomérulo. Desculpa. O glomérulo vai ser a nossa unidade morfofuncional do rim, vai ser a principal unidade. Então, do glomérulo, a gente vai ter chegando a arteríola aferente. Essa arteríola aferente vai trazer o sangue da circulação sistêmica. Então, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Se chega sangue da circulação sistêmica até o rim, logo, problemas de volume, ou seja, problemas com o volume do rim, eles podem ser pré-renais, liga ali em cima, estou escrevendo ali em cima. Eles podem ser problemas renais e problemas pós-renais. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso, Gibson? Que lá na frente, quando vocês estudarem doenças do rim, vocês vão perceber que existem problemas que vão estar antes da circulação chegar no rim, ou seja, problemas de volume, problemas de hemorragia, causando lesão no rim. Vocês vão entender que existem problemas no próprio rim, ou seja, problemas intrínsecos, e vão ver que existem problemas pós-renais, ou seja, o sangue chega legal, o rim metaboliza legal todo aquele sangue ali, mas na hora de pegar aquele filtrado e transformar em urina e mandar a urina para fora, eu tenho algum problema. Geralmente é o quê? É um cálculo, um tumor que fecha a ureter ali, impacta ele e comprime, não deixa a urina passar. Então guarde isso aqui, que vai ser muito importante no futuro para vocês entenderem cada complicação renal. Beleza? Fechou isso aqui. Vamos voltar agora aqui para o mapa mental. Temos a arteríola aferente indo para o glomérulo. Eu disse a vocês, basicamente 120 ml de plasma são filtrados. Chegou no glomérulo, ele envia a porção filtrada. E quem compõe essa porção filtrada? Basicamente, é uma porção livre de proteínas. Por quê, Gilson? Porque existem estruturas do rim que funcionam como uma barreira para a não passagem de macromoléculas. Então, proteínas macro não vão passar para o filtrado. Alguns sais vão ser filtrados.
e alguns materiais orgânicos, alguns cátions, alguns ânions orgânicos vão também ser filtrados. Então, vão para os túbulos, vão estar lá no lúmen do túbulo renal. Ou seja, tudo isso aqui vai estar no túbulo renal. Tá aqui. Beleza. E quem vai reger essa orquestra de enviar para o túbulo renal? Perceba bem que eu estou falando muito de orquestra. Vou dizer já porque eu estou falando muito de orquestra. Quem vai dizer essa orquestra de emitir para o túbulo renal? Basicamente, são 4 componentes. A pressão, aqui, hidrostática capilar. O que é a pressão hidrostática? Pega a mangueira, liga lá a mangueira e bota teu dedo na saída e segura para não deixar a água sair. Você vai perceber uma pressãozinha no seu dedo da água que está vindo da mangueira querendo ir para fora. Isso é pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática do capilar, ou seja, do sangue que está dentro daquela arteríola que está vindo ali naquele novelado, ela vai tender a passar o filtrado para o lado do túbulo renal. Então, isso já é um. Beleza. A partir do momento que ela passa, um pouquinho ainda fica, ela não passa tudo de uma vez só. Então, vai ter uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Fazendo o quê? Tentando jogar de volta para trás. Então, a pressão contra a filtração. E temos as pressões coloidosmóticas da cápsula e do capilar. E o que é essa pressão coloidosmótica? É basicamente o que eu falei. A água querendo sair de um local pouco concentrado para ir diluir em uma região muito concentrada. Mas o coloidosmótico está referido não a sais, mas a proteínas, ou seja, a pressão que a concentração de proteínas gera para esse transporte de um local da água para o outro. Então, vamos agora revisar isso aqui. Como é que funciona? Eu tenho, de um lado, o glomérulo. Vou botar aqui glomérulo. E do lado de cá, o capilar. Deixa eu botar glomérulo não, botar aqui cápsula de Bowman. Para vocês entenderem. Fica até mais correto. A cápsula de Bowman, que é tudo que passou já para ser filtrado, ou seja, já foi filtrado, né? E aqui o capilar. Então, o que é que tem do lado capilar que quer jogar para a cápsula de Bowman? Basicamente, a pressão hidrostática capilar e a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman. Por quê? Porque a concentração de proteínas que possa existir lá, mas lembre, né, proteínas macro, é alguns aminoácidos que vão estar sendo passados, eles vão tentar puxar isso para o lado da cápsula de Bowman, ou seja, tentar puxar o líquido para o outro lado. E do lado da cápsula de Bowman, eu vou ter essas mesmas forças tentando jogar o contrário. Porém, a pressão hidrostática, que é o que reina aqui, é o que é o mais assim, incrível, o mais fortão, sei lá, é o Thanos daqui dessa relação aqui toda, é a pressão capilar, hidrostática capilar. Então, ela é tão alta que ela joga muito para o lado da cápsula de Bowman. Então, se você somar e subtrair essas forças de atração e impulso, você vai ter que a pressão hidrostática capilar é tão alta que vai jogar esse filtrado para a cápsula de Bowman. Então, problemas pré-renais causam lesão no rim. Por quê? Porque eu vou ter um volume de sangue depletado, muito ruim, muito baixo. Então, se eu tenho um volume de sangue baixo, essa minha pressão hidrostática capilar aqui, ó, ela é muito baixa. E se ela é baixa, ela não tem como fazer a força suficiente para que haja o filtrado indo para a cápsula de Bowman, ou seja, para que entre no lumen do túbulo renal. Então, eu vou ter um túbulo renal aqui, ó, com baixa quantidade de fluido. Beleza? Entendido isso aí, a gente já está entendendo já bem o que é algumas lesões pré-renais. Galera, guarda muito bem isso, porque isso é muito importante lá na frente. Vocês forem ver nefro, seja você, qual profissão for entender nefro, é muito complicado entender as doenças no nefro, no caso de rim, sem entender bem a fisiologia renal. Então, o mais importante para mim aqui hoje é passar bem para vocês essa fisiologia. Eu não quero passar decoreba para vocês. Decoreba vocês veem em qualquer canto. Tem no YouTube, tem naqueles cursinhos que eu não quero falar o nome, mas tem em todo canto. Então vocês podem ver depois decoreba se quiserem. Mas quero que vocês entendam aqui bem a fisiologia. Fechou essa parte aqui. Então já pegamos a arteríola aferente. Fomos para o glomérulo. Do glomérulo já entendemos como é que é formado o filtrado. Então desse filtrado, nem todo vai conseguir ser passado para lá. 80% retorna para a circulação. Ou seja, 80% desse sangue retorna desse plasma via arteríola eferente. Então, bateu aqui, deu para filtrar o que filtrou e sai o restante pela arteríola eferente. Na arteríola eferente, o que é que ela vai fazer? Eu tenho aqui, vamos supor, esse meu braço esquerdo aqui é o lúmen do túbulo renal e a arteríola eferente vai ficar se enrolando nele
para poder ter esse contato com o túbulo renal. Por quê? Porque ali vai haver ainda secreção de algumas substâncias, bem como é a arteríola eferente que vai pegar a reabsorção de algumas substâncias. Para vocês entenderem bem isso, eu trouxe aqui uma ilustração de um aplicativo novo que eu consegui, que é o Fisiologia, é um aplicativo de celular, eu botei aqui no emulador, claro. E vocês vão poder entender bem aqui esse balanço de fluidos. Deixa eu tirar o áudio aqui para vocês. Então percebam que vamos ter aqui a artéria renal emitindo as arteríolas para os néfrons. E lá nos néfrons a gente vai ter toda essa estrutura de arteríola aferente e eferente. Aqui como está mostrado o néfron. E os túbulos renais. Está aqui o glomérulo e está aqui o túbulo renal saindo com filtrado, que é esse amarelado. Então, beleza. Formou o filtrado do túbulo renal. Percebam que aqui em azul é onde está o vaso sanguíneo e em amarelo o túbulo renal. Então, as substâncias passam de um lado para o outro, seja sendo reabsorvida ou seja sendo secretada, como está sendo mostrado agora. A secreção de algumas substâncias. Basicamente, alguns ânions orgânicos que não são naturalmente filtrados. Após isso, vai ter a emissão pelo todo o trato urinário para alcançar a bexiga e da bexiga mandar embora. Então, beleza. Entendido isso, voltando aqui para o quadro da aula, a gente vai ter o quê? Essa arteríola eferente enviando alguns capilares peritubulares para fazer essa reabsorção e secreção de substâncias. Nesses vasos capilares peritubulares tem uma região muito importante, galera, que eu não falei ainda, vou falar depois, explicar melhor ela, que é o aparelho justaglomerular. Vamos entender primeiro por que o nome dele é justaglomerular. Por quê? Justa vem de perto. Glomerular, do glomérulo. Fechou. É um aparelho que está perto do glomérulo. O que é que ele faz? Ele tem uma região ali chamada mácula densa e algumas células chamadas células glandulares. Elas são um elemento essencial para o controle do tônus e do volume vascular. Por que estás falando isso, Gibson? Porque elas têm capacidade de entender ali a quantidade de sódio, de cloro que está passando ali, entender se está existindo bem ou não essa filtração renal. Se a filtração renal ocorreu corretamente, está com um volume legal, ela sinaliza que está tudo ok. Mas se passou uma quantidade de íons muito concentrado, ou então se passou uma quantidade muito pouca de volume, ele sinaliza ali, opa, tem uma coisa errada. Vamos alterar o nosso mecanismo metabólico e endócrino para poder ajustar novamente isso aqui para a gente, porque não está muito bem... não estou entendendo muito bem esses parâmetros aqui não, que estão passando aqui não. Então esse aparelho justaglomerular, que eu vou explicar melhor depois, ele funciona dessa forma. Ele está aqui no meio desse pagode todinho, apenas para poder identificar como é que está se dando essa filtração. E poder então atuar. E ele atua por esse sistema aqui, ó, com esse SRA, que eu chamo de SRA, mas tem gente que chama de SRAA. E tem gente que não tem preguiça e chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu tenho preguiça de falar esse nome todo. Então eu chamo de SRAA mesmo, ou SRA. E esse sistema serve para quê? Serve para falar do nosso tônus e do volume vascular. Então, fechou essa parte aqui, o sangue volta filtradinho, bonitinho, sem porcarias, sem detrito, sem nada, para a nossa circulação sistêmica. Via o quê? Veia renal. Então ele volta pela veia renal e vai pela artéria. Beleza, fechou isso aí. Vamos então voltar agora para entender alguns mecanismos que aumentam ou diminuem essa filtração no rim. Por quê? Vamos voltar por exemplo da desidratação. Você está lá na Segunda Guerra Mundial, tomou um tiro na perna, esse tiro deixou tu muito debilitado, tu foi lá para a enfermaria está jogando bomba tudo quanto é lado, e o que acontece basicamente? Tu está perdendo sangue, está perdendo volume vascular, ou seja, deixa eu botar aqui, volume vascular. Volume vascular. Tá caindo teu volume vascular. Então, vai dar um estado de quê? De desidratação, vamos dizer basicamente assim. Caiu o volume vascular, o rim vai dizer o seguinte, vamos baixar essa filtração, porque ele precisa estar bem perfundido, ele precisa de volume para poder fazer essa perfusão. Dessa forma, ele tem dois mecanismos que vão permitir essa alteração, essa mudança. O primeiro é o mecanismo miogênico. Mio vem de músculo, ou seja, é um mecanismo oriundo dos músculos. Que músculos? Tu não falaste de músculo nenhum até agora. Vamos voltar de novo para a parte lá da anatomia. Aqui no rim, onde está aqui
esse renal já com esse círculo que eu já deixei aqui, o que é que a gente vai ter? Se eu colocar o sistema nervoso aqui no rim, cadê o sistema nervoso, meu Deus do céu? Caramba, sumiu o sistema nervoso. Aqui, pronto, o sistema nervoso. Percebam que existem algumas inervações renais. Passando aqui alguns tracinhos amarelos bem pequenininhos, alcançando aqui o nosso rim, alcançando nossos néfrons. Por que isso, Gibbs? Porque lá no rim eu tenho uma musculatura chamada musculatura lisa. O que essa musculatura lisa faz? Essa musculatura lisa ela permite que eu faça contração e relaxamento da minha arteríola aferente. Caramba, que complicação, Gibson. Uma arteríola aferente tem um músculo ao redor dela que faz contração e relaxamento. Para que isso? Para aumentar o lumen, ou seja, aumentar o lumen, eu vou ter um lumen do diâmetro X aqui e posso ter um lumen com diâmetro pequenininho, 2x, meio x. Pensa comigo. Eu quero fazer passar muita água. Eu estou lá de novo com minha mangueirinha, brincando de molhar meu cachorro lá. Eu estou segurando a mangueira aqui, a água para não sair. E eu libero um pouquinho de nada, eu movo meu dedo um pouquinho para baixo e libero um pouquinho de nada a saída d'água. Sai com aquela força bem forte, mas sai bem pouquinho, vai sair uma quantidade bem baixa de água. Então, sempre que meu rim quiser diminuir a filtração, eu vou aumentar a resistência vascular da minha arteríola aferente, da minha AA. Resistência vascular. Se eu aumento a resistência desse vaso, o sangue que está passando por ali vai correr pela artéria renal, vai dizer, aqui não está passando sangue nenhum não, boy. Bora voltar. E desce para o restante da minha circulação. Para atender os outros órgãos. Então, o rim emite esse sistema nervoso que está lá inervando, emite esse sinal para que haja o quê? Contração. Eu contrair a arteríola aferente, eu dificulto essa filtração. Beleza, entendi. E o que é que rege isso? Basicamente é a lei de Laplace, que fala que a tensão ela é igual a o raio vascular vezes a variação da pressão na parede desse vaso. Então, se eu aumento a pressão na parede desse vaso, eu estou dizendo para o rim que está chegando muito sangue ali. Ou seja, está com a quantidade de sangue muito grande chegando ali naquele vaso. E sempre o rim vai tentar fazer essa homeostase. Lembra aquela balançazinha dos infernos que eu desenho toda vez? A balançazinha aqui eu não sei desenhar. Beleza, tá aqui a balançazinha. Sempre que tiver, vamos supor aqui, com muito volume, eu vou tentar fazer o quê? Diminuir esse volume que chega, aumentando a resistência vascular do vaso, da arteríola aferente. Já o contrário também é real. Se eu tiver pouco volume, eu vou tentar diminuir essa resistência vascular aferente. Eita, que ficou feio esse aferente. Eu vou diminuir a resistência vascular nessa artéria aferente. Eu vou relaxar e vou aumentar o diâmetro. Por quê? Porque vai ficar mais fácil do sangue passar por ali. Então essa é uma das maneiras do raio e da tensão no muro se comunicarem para que haja um melhor mecanismo miogênico que responda a essa variação de volume no meu rim. E ele entenda que quando é hora de filtrar, quando não é hora de filtrar. Entendendo isso, a gente vai apenas replicar essa ideia para a arteríola eferente. No entanto, na minha arteríola eferente, o que é que acontece? Se eu aumento a resistência da arteríola eferente, eu faço com que o sangue vá até o glomérulo, mas dificulte a saída dele pela arteríola eferente. E o que é que acontece? Eu estou acumulando sangue aqui no glomérulo. Se eu acumulo sangue aqui no glomérulo, eu estou privilegiando aqui em cima, número 1, a minha pressão hidrostática capilar. Se eu privilegio a pressão hidrostática capilar, o que é que eu faço? Eu aumento a minha pressão. Então, para a arteríola eferente, se eu contraio, eu aumento a pressão hidrostática e aumento a filtração. Para a arteríola aferente, é o contrário. Se eu aumento a pressão, eu impeço a água de sair por ali. Então, vamos tentar entender bem com calma isso aí. Eu vou repetir várias vezes durante a aula. Tu falaste que eram dois mecanismos. Um era esse, miogênico, e o outro está relacionado com o aparelho justaglomerular. Que aí basicamente ele vai regular a filtração glomerular.
A partir de quê? Do balanço túbulo glomerular sensível a sódio, cloreto e o volume em geral que está chegando naquele rim. Beleza. Tô ali entendendo bem isso agora, acho que tá bem complicado, um pouquinho ainda, mas tá bem assim, tá elucidando minha mente várias formas com que o rim se comunica com o corpo. Desculpa. Várias formas que o rim se comunica com o corpo. Então, me diz, se eu entendi isso, eu entendi boa parte da fisiologia do rim, boa parte das doenças, entendeu? Então relaxa que a parte mais difícil já foi. Então vamos agora elucidar e mostrar melhor como se dá cada situação dessa. Então, numa visão morfofuncional do rim aqui ainda, vocês viram que ele tem a cápsula, que é a parte mais externa do rim. Temos aqui o hilo, a artéria para chegar no rim e a veia que se drena, a pelvis renal, está aqui, o ureter, que é a saída, os raios medulares, que vai ser uma estrutura lá do nosso nosso pirâmide ali, uma área cribiforme, que é onde desembocam todos esses ductos aqui, ó. Todo o final da filtração desemboca, aí faz essas boquinhas aqui, ó. Essa boquinha que forma, então fica cheia dessas boquinhas, aí diz que é uma região perfurada, desse aspecto cribiforme. Temos ali ainda a papila, o cálice e a pirâmide, beleza. Entendemos a visão morfofuncional. E tudinho. Eu quero falar agora de uma coisa importante para vocês. Essa aqui, ó. Zonas corticais e medulares do rim. Lembra do nosso glomérulo? Eu vou ter o glomérulo posicionado em três locais diferentes. Basicamente, em português bem dito aqui. Perto da cápsula, ou seja, perto do córtex. Marquei de branco. Marquei de vermelho. Perto do córtex. Então são as regiões justacorticais. Perto da medula, que quanto mais para dentro, eu estou falando de medula. Então, perto da medula eu tenho aqui o meu glomérulo justamedular. E os glomérulos que estão no meio do caminho aqui. Fechou. Eu tenho essas três posições de glomérulo. Lá em cima, perto do córtex, perto da medula e entre um e o outro. Por que isso, Gilson? Qual é a minha utilidade disso? Galera, eu vou falar mais na frente de um mecanismo chamado mecanismo de contracorrente. Meu Deus do céu, Gilson, comecei a me tremer aqui, deu até arrepio. Mecanismo de contracorrente, e eu expliquei. Muita gente me explicou. E às vezes eu falo e esqueço. Nunca entendo para que serve essa porcaria. Vou explicar com muita calma, que você nunca mais vai esquecer. Mas entenda primeiro isso aqui. Que esse rim aqui, com esse glomérulo localizado próximo à medula, é o principal e o mais útil para regulação do mecanismo de contracorrente. Por quê? Quanto mais eu saio do córtex e desço para a medula, mais eu saio de uma área menos concentrada de sais, entrando para uma área de muita concentração de sais. Fechou até aí? Beleza. Então vamos entendendo melhor. Por que eu vou querer uma área dessa forma? Para que eu possa, então, controlar o gradiente osmótico. O rim vai controlar esse gradiente osmótico a partir disso. Como é que eu vou controlar a água, gente? Como é que controlar a água no meu sistema fisiológico? Se eu tenho regiões concentradas de sais e regiões não concentradas de sais. Então, existe esse mecanismo de contracorrente para isso. Para que haja esse controle de concentração ou diluição de urina, posteriormente pelo ducto coletor. Por que, Gibson, eu preciso disso? Por que, meu Deus do céu? Lembra do ADH? Daquele hormônio antidiurético? Ele vai atuar aqui, ó. Ducto coletor inicial, final. Aqui, eu estou marcando aqui, ó. E o que ele vai fazer? Ele vai permitir, basicamente, que transportadores de água, que não existiam antes ali naquele ducto, ou seja, ele é impermeável à água, passe a ser permeável à água. E por que isso? Porque eu vou concentrar a urina aqui, ó, nessa região permeável à água. Ou seja, se aqui na minha zona interna, mais ou menos externa aqui, na medula interna, eu tenho muito sódio, uma região concentrada, o vaso aqui vermelhinho que desce, ele vai permitir, o túbulo também, no caso do túbulo, ele vai permitir que a água saia desse túbulo e vá querer diluir. Então, uma forma de eu concentrar a urina, lembra que a urina sai bem amarelinha, bem... Parece que às vezes tá saindo até, sei lá, tá mijando ouro, sai bem amarelinho. É por causa disso. Eu concentrei a minha urina. É uma região de concentração. Então, contracorrente é isso. A corrente está indo num sentido e o tubo indo em outro. Então, à medida que vai descendo o tubo, eu vou concentrando essa urina. E então, aqui já na zona ascendente, aqui, essa aqui, ó, zona 6, que está aqui marcada de 6,
quando sobe, está concentradíssimo de íons aqui nessa região 6. Mais na frente eu vou explicar qual é o nome de cada região dessa. Então eu posso fazer uma seletividade dos meus transportadores. Ou seja, vou voltar agora para a química básica. Meu Deus, muito básica essa química que eu vou voltar. Eu tenho aqui uma substância reagindo com outra. Como é que eu faço uma tocar na outra para reagir? Eu aumento a concentração. Se eu aumentar a concentração, a probabilidade dela chocar uma com a outra e reagir, formar uma molécula nova, qualquer coisa, é muito grande. Mas está diluída, então o que acontece? Eu tenho uma substância aqui, outra aqui atrás, e vou ter uma substância muito mal localizada uma com a outra. Desculpa, eu ter batido aqui. Mal localizada uma com a outra. Mas se eu já concentrei isso, eu vou começar agora a ter uma mais próxima a outra. E quem são as substâncias que eu estou falando? Um é o transportador, e o outro é o íon que eu quero reabsorver. Então, se está concentrado, eu posso fazer a maior seletividade dessa reação de um com o outro. Então, nessa região aqui da alça ascendente de Henle, eu posso, então, depois de ter diluído a minha urina, porque ela passou aqui pela região da medula, pelo meu mecanismo de contracorrente, eu vou ter isso agora uma facilidade maior. Então, guarda isso no teu coração, tu nunca vai esquecer mais para que serve o mecanismo de contracorrente. É basicamente para poder fazer esse mecanismo de reabsorção mais seletivo. Tem outras funções? Tem outras funções, mas vocês podem ver isso depois que são mais tranquilas. Então, terminando aqui, tem os cálices maiores, cálices menores. Os ureteres também vão ser envoltos por musculatura lisa, que é aquela mesma musculatura lisa que eu disse a vocês, que são influenciadas ou por hormônios ou pelo sistema nervoso da gente. Temos as funções gerais do rim, que são quais? Basicamente, regular o volume de água no organismo, controlar o balanço eletrolítico, conservação de nutrientes, ou seja, filtra alguns nutrientes, reabsorve só os que eu quero, ou seja, que sejam úteis, que o meu rim entenda como útil, né? Excreção de resíduos metabólicos, ou seja, meu fígado produziu algum resíduo, ou seja, tomei um remédio hoje, sei lá, paracetamol. Tem uma porção que vai ser excretada desse paracetamol depois, e às vezes algumas porções de alguns remédios são excretados pela própria bile. Existem vários mecanismos de excreção desses metabólitos. A regulação da hemodinâmica renal e sistêmica, ou seja, hemodinâmica, tudo que fala de hemodinâmica, eu estou falando de vascular, a minha estrutura vascular. Eu estou com uma quantidade de sangue, quantidade boa de sangue, uma quantidade muito baixa de sangue no meu sistema vascular. O rim também vai participar na produção de hemácia. Eita caramba, produção de hemácia. Não pode deixar passar isso aqui não, gente. Lembra do aparelho justaglomerular? Ali tem uma célulazinha chamada renina. Ou as células glandulares que vão secretar renina. Essa renina vai estar ligada ao sistema renina, angiotensina e liberação de aldosterona, que vai atuar na minha concentração da urina para que haja retorno da água para o volume vascular. Mas qual é a outra função principal do rim? Essa é a participação da produção de hemácias aqui, ó. Então, sempre que falar de parte hormonal, o rim vai secretar tanto a renina quanto a EPO, a minha amiguinha EPO, que eu chamo de eritropoetina. Essa eritropoetina é outra participação hormonal do rim que vai correr lá para a medula óssea. Na medula óssea, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a produção de hemácia. Beleza? Fechou aí? Então, temos dois estímulos. E a atuação do rim na renina, a atuação pela eritropoetina na produção de hemácias, e tem o terceiro aqui, ó, regulação do metabolismo ósseo. Por que isso, Gilson? Porque basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai ativar a vitamina D. A vitamina D chega no rim e ele faz a ativação da vitamina D. Vamos agora entender melhor o néfron. Vamos agora falar do néfron. Fazer esse nosso amigão, nosso camarada que está sempre aqui filtrando as porcarias que a gente come, que a gente bebe, que ingere no corpo da gente. Então, como eu falei para vocês aqui, vamos ter os néfrons corticais, os que ficam mais perto da medula, que são os justamedulares, e entre o córtex e a medula, que são os medicorticais. Beleza. Falando aqui da estrutura do néfron, só para mostrar a vocês tudo que eu já falei já. Temos a arteríola aferente, a arteríola eferente. Uma chegando, a outra saindo. Temos o enovelado, que é o capilar glomerular. Isso fala que tinha lá uma estrutura que bloqueava, que fazia uma seletividade das substâncias que eram absorvidas. Quais são? A membrana basal é uma dessas estruturas. Temos os podócitos. E temos também a participação também
de células mesangiais. Vou mostrar isso mais na frente. Caraca, Gibson, eu não entendi muito bem o que é que a célula mesangial faz aí, não. A célula mesangial é uma célula que vai estar estimulando sempre a contração também, emitindo alguns fatores que estimulam a contração do músculo liso e tudo mais. E vai estar ali como sei lá, como fosse um cérebro ali. É basicamente um cérebro. Tipo, tem sabe aquela galera da TI, da informática? Então, tem alguém de lá que sempre fica lá comandando todo o arcabouço ali, toda aquela estrutura. Então, a célula mesangial é uma delas. Eu falei aqui de uma da estrutura que comanda essa absorção, que é a membrana basal. O outro é o podócito. E desculpa que eu esqueci de falar o terceiro. O terceiro seria o próprio endotélio. O endotélio ele é fenestrado. Claro, né? Eu esqueci de falar da parte principal, do mais importante. O endotélio ele é fenestrado. O que quer dizer que é fenestrado? Imagina que aqui é aquela calça, não se desenha uma calça, aqui está o bolso. Daquela galera muito jovem que gosta de uma modinha. O que é que tem a calça nova deles? Um monte de buraco. Eles fizeram um buraco muito louco. Tem um buraco no joelho, um buraco não sei aonde. Pronto, isso é um epitélio fenestrado. Se fosse um vaso sanguíneo normal, mas que é todo esburacado. É um vaso, sei lá, que levou um monte de bala, ficou esburacado. E por que isso? Para poder facilitar a passagem das substâncias. Então ele é fenestrado por causa disso. Então, quem faz a seletividade das substâncias que passam do sangue para o filtrado renal é a membrana basal, que vai estar abaixo do endotélio, o endotélio em si, e o podócito, que vai é que fosse uma perninha que vai estar lá fazendo toda uma carga eletronegativa junto com a membrana basal para impedir a passagem de algumas substâncias. Por fim, a fibra nervosa simpática, tudo que fala de sistema simpático ou parasimpático, estou falando do sistema nervoso que atua ali na célula. E a célula granular, que é a produtora de renina, que vai fazer todo aquele volume de tônus vascular. Então, temos o corpúsculo renal, que é tudo. Gibson, o que é corpúsculo renal? É isso aqui. Pronto, circulei para vocês o que é corpúsculo renal. E o que é túbulo? É o que sai dele. Daqui para baixo. Daqui para baixo é túbulo. Fechou de uma maneira bem simples, para você não estar enrolando muito. Vai ser dividido os túbulos em túbulo contorcido proximal. É a primeira faixa de túbulo que vai sair. Saiu daqui do glomérulo, vai para o túbulo contorcido proximal. Depois, a gente tem a alça de Henle, que vai ser dividido em descendente fino e ascendente fino grosso. E, Gibson, caramba, eu sempre confundo, bicho. Eu já li isso umas 3 vezes. Eu vejo a alça de Henle, aí eu vejo lá aquela estruturazinha que sobe assim. Eu nunca lembro quem é que desce fino, quem é que sobe grosso, mas vamos entender aqui de um jeito bem simples. No mundo animal, existem coisas que quando descem, fica fino. E quando sobe, continua um pouquinho fino, mas no final termina grosso. Se você entendeu o que eu estou tentando falar, se está rolando essa telepatia entre mim e você, você entendeu agora e nunca mais vai esquecer qual que é a alça de Henle que é fina e qual que é a alça de Henle que é grossa. Por fim, a gente tem o túbulo contorcido distal, que é o inicial do coletor. Então a gente vai ter essa distinção aí. Perceba aqui que eu tenho o início do túbulo distal aqui, ó. Já apaguei tudo já, para poder marcar aqui, ó. Que é a parte daquele balanço túbulo-glomerular, que é o BTG. O balanço túbulo-glomerular vai fazer aquela regulação sensível dos íons, que vai estar em contato aqui próximo ó, com a mácula densa, essa região que eu marquei aqui nesse trapézio, muito mal desenhado. Essa é a parte da mácula densa. Por que mácula densa, gente? Porque no microscópio óptico, mácula vem da etimologia mancha, e é uma mancha densa. Perceba que aqui é bem clarinho, onde estou marcando aqui é bem clarinho, e aqui é bem escuro. Então é uma mancha grossa. É uma quantidade de células ali que são mais grossas por terem estruturas especializadas em poder captar essa concentração de íons. Temos a parte final, que é o ducto coletor, e o endotélio capilar glomerular, que vai possuir as fenestrações, os podócitos, que eu falei a vocês, que são os pedicélios, mais a membrana basal, que toda essa estrutura vai estar revestida por uma estrutura chamada glicocálice, e termina ali. Então vamos ver agora, finalizando bem o néfron, vamos entender agora só uma revisãozinha de como é que ele funciona. Primeiramente, a taxa de filtração glomerular vai aumentar, ou seja, vamos estar numa situação em que a taxa de filtração glomerular do rim aumentou, ou seja, estava normal.
Aumentou, o que acontece? O fluxo através do túbulo aumenta e o fluxo na região da mácula densa também aumenta. E o que acontece? As substâncias paráquinas, lembra que as substâncias paráquinas são alguns hormônios locais produzidos, vão se difundir da mácula densa para a arteríola aferente, avisando, ó, o fluxo está muito alto, pô. Tem alguma coisa acontecendo aí, vai aumentar muito o fluxo aqui, vai lesar o meu glomérulo. O que é que ela faz? Constringe, sei lá. Faz constrição da arteríola aferente, ou seja, dificulta a passagem de fluidos pela arteríola aferente. Olha a arteríola aferente aqui, ó. O sangue está vindo aqui da circulação sistêmica, não vai conseguir passar. Pelo quê? Aumenta a resistência da arteríola aferente. A pressão hidrostática no capilar glomerular aqui, ó, no glomérulo, diminui e a taxa de filtração glomerular diminui. Isso aqui é basicamente uma revisão que eu tirei do Silverthorne. O Silverthorne é muito bom para você entender toda uma fisiologia simples do rim, de uma maneira muito simplificada. Eu estava só trazendo Margarida Arias aqui, mas agora eu trouxe o Silverthorne para poder ter essa facilitação do entendimento. Então esse é um esqueminha muito simples que o Silverthorne traz para explicar como é que funciona o feedback por aquele balanço túbulo-glomerular, que eu falei, mas falei pouco. Falando aqui agora da filtração, a gente tem a estrutura aqui do epitélio, junto com o glomérulo. A partir disso, temos as três estruturas que vão fazer esse controle da filtração, que é o podócito aqui no lado esquerdo, o próprio capilar fenestrado, percebam que tem furinhos aqui, ó. Um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, é fenestrado, parece que está baleado. E além do podócito, tem a membrana basal também. Entendido isso, aqui está bem detalhadozinho. O furinho, passando aqui, ó, nessa setinha. A fenda de filtração, os podócitos, que é essa estrutura que parece um dinossauro, as costas do dinossauro, que não sei o nome do dinossauro, tem essa coisinha nas costas. E esse azulzinho aqui, ó, no meio, é a membrana basal. Então, toda essa estrutura faz o quê? Faz o controle. A partir de quê? Que vai segurar cargas eletronegativas para não passarem, bem como segurar macromoléculas. Percebe que por esse buraco aqui não passa macromolécula. É tu querer que um trem passe, sei lá, numa rodovia que não tem meio metro de altura, tem um monte de casa, não tem como passar um trem ali, né? Então, rodovia não, ferrovia, né? Então, temos essas três estruturas para fazer esse controle da filtração. E agora eu quero que vocês parem por um momento e tentem sentir a bexiga de vocês. Não dá para sentir, né? Infelizmente, não dá para sentir. Dá para sentir quando está bastante cheia. E o que eu quero dizer com isso? Apesar de vocês não sentirem o rim de vocês, a arteríola dele, sentindo esse aumento da tensão naquela lei lá de Laplace, que aumenta a tensão, aumentando a pressão na parede do vaso da arteríola, eu vou mostrar um mecanismo na bexiga que funciona e vai servir para o rim. Na bexiga, a gente tem um músculo liso aqui, da bexiga urinária. Esse músculo liso, ele é sensível ao estiramento. Então, esse estiramento também está presente na arteríola aferente. Então, se vai enchendo a minha bexiga, encheu, ele vai dar o engate para dizer, ó, tá cheio demais, bicho. Então, os receptores de estiramento, aqui embaixo, vão emitir uma mensagem lá para minha coluna. A coluna faz meio que... Como é que eu chamo? Tem um nomezinho bem específico para isso. Não vou lembrar agora. Mas faz uma comunicação rápida da parte aferente, que é a parte posterior, para a parte motora, que é a parte anterior da coluna. E vai dizer, ó, libera aí essa bexiga que está passando dos limites. Se esticar mais um pouquinho, essa bexiga rasga. Então o que é que ela faz? Libera o esfíncter aqui e o xixi começa a sair. Então, não tendo como segurar, tu vai mijar nas calças. Então é basicamente isso. A gente consegue segurar uma quantidade boa, mas chega um ponto que não dá mais. E esse reflexo do estiramento, chamado reflexo do estiramento, ele acontece lá na arteríola. A arteríola, ela sofre tanta tensão que ela fica com um raio muito grande. E esse raio grande, ele começa a avisar, ó, tá chegando muito sangue no rim. Vamos ter que trocar isso aqui. Então o sistema nervoso faz essa regulação para que ela diminua o seu raio, aumente a resistência vascular e não passe mais nada. Passa alguma coisa, mas passe bem menos e possa diminuir essa taxa de filtração glomerular. Então, basicamente, usei aqui como uma metáfora para vocês entenderem melhor.
Já que com um exemplo mais assim, diário, fica mais simples pra vocês entenderem. Então, vamos fechar aqui a primeira parte da aula e vamos começar agora a segunda parte da aula.